crescer sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus. E que nesta noite, Espírito Santo, eu possa ser levado pelo Teu Espírito Santo a ministrar esta palavra para a Tua igreja. Que eu não venha falar nada de mim, mas sim aquilo ao qual a Tua igreja precisa ouvir nesta noite. Então nesta noite, Espírito Santo, que o Senhor possa fechar os nossos olhos carnais, os nossos ouvidos carnais, e começar, Pai amado, Pai querido, discernir a Tua palavra neste lugar. Pai amado, Pai querido, nós sabemos que as lutas têm sido ferrenhas, mas Pai amado, Pai querido, maior será a nossa vitória em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Diga para o teu irmão que está ao teu lado assim: você é vaso. Pode ser sentar aí, Betão, aí. Senta aí do lado da coisa aí. Pode ser sentar aí. Tem bastante lugar aí. Amém, irmãos? Diga para o teu irmão que está ao teu lado assim: você é um vaso de Deus. Irmãos, o livro de Jeremias ele vem profetizando e pregando a palavra 100 anos após a morte de Isaías. 100 anos após aparece Jeremias no cenário bíblico. Este homem, ao qual todos conhecem como o profeta chorão, ao qual o seu nome em hebraico, se não me engano, significa o Senhor estabelece. O significado do nome Jeremias em hebraico significa o Senhor estabelece. Então Jeremias vem pregando 100 anos após Isaías. E Jeremias se encontra num cenário bíblico, num cenário onde o povo de Israel estava apostatado totalmente da sua fé em Cristo, em fé em Deus. Jeremias, no reino de Judá, ele entra, é chamado como profeta nesta época, uma época ao qual os homens, as mulheres, o povo de Israel, a menina dos olhos de Deus, os vasos do Senhor, tinham tirado a sua primazia, a sua fé em Deus, para colocar a sua fé em outros deuses. No começo de Jeremias foi muito bom, porque ele era muito amigo do rei Josias, um dos primeiros reis de Judá. Então ele tinha uma certa amizade. Após a morte do rei Josias, as coisas começaram a se apertar para Jeremias, ao qual os reis, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é profetizado com verdade, tudo aquilo que é falado com verdade, muitas das vezes no ouvido do ímpio soa como uma coisa de implicância. Muitos não aceitam uma correção. Nós, seres humanos, nós não aceitamos as correções. Então muitos reis naquela época, profetas, sacerdotes, não compreendiam o que Deus falara a Jeremias, não estavam compreendendo o que estava havendo no meio do povo de Deus, no meio do povo de Judá. Então Jeremias ele vem profetizando. Então isso lhe causou muitas lutas, muitas guerras, muitas provações, muitas coisas ao qual Jeremias chegava a indagar ao Senhor por certas coisas que estavam acontecendo. Senhor, por que o Senhor não para a prosperidade desses ímpios? Olha a condição do teu povo. Mas um dia, em capítulo 18 de Jeremias, o Senhor leva Jeremias à casa do rei. O Senhor leva Jeremias à casa do rei. O Senhor leva Jeremias à casa da obra. O Senhor leva Jeremias à casa da restauração. O Senhor leva Jeremias à casa onde um dia se quebrou, um dia ele tornou a ser um outro vaso mais lindo do que era antes. O Senhor leva Jeremias a uma casa onde havia-se muito trabalho, mas devido a todo o seu trabalho, todas as suas lutas, dali saía coisas lindas para adornar as casas, adornar os templos. Dali, irmãos, saíam os vasos, ao qual, como esse aqui, um vaso lindo, junto com essas flores. Mas essas flores não seriam tão lindas se não tivesse esse vaso. Mas de onde saiu este vaso? Saiu da mão de alguém para adornar a nossa igreja. Lá em cima tem uns vasos de vidros bonitos, que depois de uma faxina dessa aí, quebraram um, mas Deus dá vitória. Então se quebrou, então saiu esse vaso de alguém. Um vaso vazio ele pode ser até muito
bonito, mas todo vaso ele precisa de um adubo. Todo vaso ele precisa de um adubo. Então é um trabalho. Era trabalhoso para aquele oleiro fazer os vasos para adornar as casas dos reis, os templos, para comportar as águas, os mantimentos. Muitos vasos eram destinados para a cozinha, para cozinhar. Então se havia um certo trabalho. E o Senhor leva Jeremias a esta casa. Então pedindo um discernimento a Deus, Deus fala comigo, por que o Senhor leva Jeremias a esta casa? Poderia levar Jeremias, não sei, levar Jeremias dentro do templo, mostrar a ele, palestrar a ele certas coisas, mas o Senhor disse, não, Jeremias, levanta e desce a casa do rei. Aí eu comecei a imaginar, a frasear com Deus. Esse vaso, nas olarias, ele é feito de barro. Então ele precisa de uma matéria-prima chamada argila, todo aquele preparo. Mas o homem vai lá na terra, arranca a matéria-prima e leva para sua casa. Leva para as suas rodas. Ele arranca lá do mundo e leva para a tua casa e começa a fazer a sua roda. Ele arranca lá do mundo, vocês estão entendendo, igreja? Olha, ele arranca lá do mundo a matéria-prima lá da terra, prepara ela e leva para a sua casa e começa a fazer as suas obras sobre as suas rodas. Outrora, irmãos, nós estávamos lá no mundo como barro. Muitos falam, eu sou barro, eu sou pó, eu sou cinza. Não. Nós somos vasos nas mãos de Deus, porque o Senhor já nos tirou lá do mundo. Aonde nós éramos barro, agora nós somos vasos. O Senhor ele nos tirou lá do mundo e nos trouxe para a sua casa. Agora eu falo para a igreja, irmãos, o Senhor nos tirou lá do mundo e nos colocou dentro da casa dele. É aí que começa a obra. Aí que começa o segredo ao qual Deus queria colocar no coração de Jeremias. Jeremias, você está vendo este vaso? Está vendo este oleiro trabalhando, adornando o vaso, colocando as suas mãos, adornando com as suas mãos. Você pode ver essas olarias, você passa aqui depois do pedágio, você vai ver lá aquele homem trabalhando aqueles vasos bonitos, ele trabalha com as suas próprias mãos, ele não tem um maquinário que vai, joga o barro lá e vai saindo os vasos ao qual ele aperta lá certas teclas e vai saindo os vasos conforme ele quer, o seu projeto, o seu jeito, vaso pequeno, grande, forte, médio. Não, o oleiro ele vai trabalhando com as suas próprias mãos, com a sua imaginação, vendo como que vai ficar os vasos. Aí eu vou lá em Gênesis, onde Deus fala assim, haja-se a luz, haja-se a noite, que se faça a separação das águas e da terra, haja os frutos dos mares, haja os frutos da terra, que separe-se a noite e dia, que haja luminares no céu, que se forme o sol, a lua, que se forme o sol para clarear o dia, que se forme-se a lua para clarear a noite. Mas uma coisa ele fez: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A palavra diz que Deus faz o homem com as suas próprias mãos. O Senhor, eu creio que o Senhor disse, Jeremias, este é o meu povo que hoje se apostatou de mim, estão apostatados da fé. Tudo aquilo que eu fiz a eles, eles esqueceram. Tudo aquilo que eu sou para eles, eles se esqueceram. Mas Jeremias, a pergunta que ele fez a Jeremias: posso eu fazer como este oleiro fez com este vaso, a casa de Israel?
irmãos, dizem que o vaso se quebra. Deus quebra os vasos. Deus quebra o vaso, não, irmãos. O vaso se quebra na mão do oleiro. Isso para mim é uma pronúncia errada. Deus quebra o vaso. Ele vai quebrar o vaso para quê? O homem se quebra nas mãos dele. Porque tudo está no controle de Deus. Aleluia. Tudo está no controle de Deus. Tudo estava no controle nas mãos daquele oleiro. A palavra diz que o vaso ele se quebrou na roda, se quebrou nas mãos do oleiro, e daquela mesma matéria ele começou a refazer um outro vaso, ao qual pareceu bem aos seus olhos fazer. Da mesma matéria, ele não olhou aquele vaso e disse: e aí ele se quebrou nas minhas mãos, vou pegar uma outra matéria, porque essa matéria ela é fraca. Vou pegar um outro barro, vou mexer em outra argila, vou colocar aqui de novo. Não, daquele mesmo vaso ao qual se quebrou, ele levantou e fez um outro vaso. Glória a Deus, aleluia. Irmão, nessa noite, se você pensou que entrou nesse lugar quebrado, contrito, entristecido, saiba de uma coisa: você está nas mãos de Deus. Aleluia. Você está no preparo de Deus. Diga para você: por isso que tem vindo lutas sobre a sua vida. Por isso que tem vindo guerras sobre a sua vida. Porque você está na casa do oleiro. Você está sendo feito para adornar alguma coisa. Mas este vaso ao qual aqui nós vamos falar só do vaso ao qual comporta o azeite. O vaso ao qual comporta o azeite. Uma vez eu fui trabalhando no Corte 8, pastor, como é que ele é o cara aqui que prega muito na nossa igreja? Aquele mestre, agora vai falar para cá para agora. Pastor Alvim. Eu trabalhando no Corte 8, ele morava lá, ele vou convidar você para você jantar aqui. Vou fazer uma galinha na panela de barro para você. Pô, maravilha. Eu fui lá, eu veio fazendo aquela. Mas uma coisa ele disse para mim: olha, para essa panela de barro não vazar e não rachar, eu tenho que passar azeite com óleo primeiro, antes de começar a usar ela. Compro ela lá na casa do oleiro, trago para cá, passo o azeite, passo o óleo, deixo ela no tempo descansar um tempo no azeite para começar a usar ela. Senão ela racha no fogo. Aleluia. Se eu comprar lá na casa do oleiro e colocar ela direto no fogo, ela racha. Aí essa semana eu lembrei, pastor Sérgio, é verdade. Irmão, se Deus tirar você de lá do mundo, fazer você rapidamente, você jogar você no fogo lá no mundo de novo, irmãos, você vai rachar no meio. Mas o nosso Deus não, irmãos. Primeiro ele te pega, começa a fazer os seus adornos, começa a fazer você girar, começa a tirar as impurezas das pedras, começa a te adornar nas mãos dele, começa a colocar água para começar a adornar aquele vaso. Isso depende de tempo, isso é obra do Senhor, isso é tempo. Então ele começa a adornar. Quando chega um certo tempo para você ser usado, o Senhor ele coloca um azeite sobre você e coloca você. Glória a Deus. Para você aguentar o fogo. Amém. É isso, evangelista Edmilson, que muitos de nós às vezes não entendemos dentro da casa do Senhor. Passamos por lutas, por adversidades. Deus, o que é isso? Mas irmãos, eu digo uma palavra para você: descansa o teu coração. Que o fogo ao qual você está, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, ele já passou o azeite sobre você. Aleluia. Ele já passou o azeite no teu vaso, ele já passou o óleo da unção dele no seu vaso. Sabe de uma coisa: este fogo, esta luta, esta guerra, você vai passar. Amém. Essa luta você vai passar. Porque antes que houvesse essa luta sobre a sua vida, Deus primeiro ele passou o azeite no vaso. Ele passou o azeite no vaso. Diga para o teu irmão que está ao teu lado assim: não se preocupe. Não se preocupe. Você não se preocupe. Não se preocupe. Se você acha que está com pouco azeite,
Se você acha que está com pouco azeite, você pensa que está vazio, lembre de quantas lutas você já passou, conseguiu as suas vitórias. É porque ainda tem azeite no teu vaso. Você está adornado para aguentar o fogo. Você está adornado para aguentar a luta. Você está adornado para aguentar as guerras. Você está pronto para cozinhar. Você está pronto para adornar as coisas lindas que Deus tem preparado para você. Glória a Deus. E naquele momento, irmãos, você vê que aquele homem comia aquela galinha gostosa dentro daquela panela de barro. Ele botou em cima da mesa assim, evangelista Gil, mas a galinha, a água, o caldo da galinha continuava, ficou borbulhando, pastor Sérgio, por muito tempo. Eu falei, por quê? Esse troço fica tanto tempo sem ter aquele negócio do fundinho embaixo, mas ficou bem em cima da madeira, para não rachar, para não estragar a mesa dele, e aquilo ainda ficou borbulhando por 10 minutos, comendo e olhando aquela panela borbulhar. Aí eu lembro, irmãos, eu falei, como é que comporta este fogo? Aí o pastor Viu falou assim, esse calor da panela que deixa ela assim borbulhando é o azeite, porque a panela de ferro ela não aguenta muito tempo a temperatura, mas a panela de barro, depois que você começa a passar o óleo, começa a usar ela, você esquenta ela no fogo, faz o seu trabalho, o seu cozido, ela ainda aguenta muito tempo quente, esse borbulho, a fervura dela ainda aguenta por muito tempo sem você precisar colocar ela no fogo de novo. Ela comporta o calor, ela comporta a coisa gostosa da comida, que é o calor. Comer comida fria ninguém gosta, mas ela comporta ainda. Nós podemos aqui conversar, depois você vai ver que a comida ainda está quente. Talvez você, no meio tempo da sua vida, você parou e pensou que estava frio. Não, você comporta o Espírito Santo de Deus, que ele se aquece. Aleluia. Você foi feito para segurar as temperaturas e mesmo na frieza ainda há calor dentro de você. Deus, glória a Deus. Ainda há calor dentro de você ainda, igreja. Sabe qual é esse calor? Se chama vida. Enquanto a vida, há esperança, mudança de vida, transformação. Ou qual foi aquele vaso? Ele se quebrou na mão do oleiro. O oleiro, com toda a sua paciência, talvez aquele vaso estava pronto para colocar na prateleira, para colocar lá no stand-by para ele poder secar. E ele se quebra na mão dele. Aí ele começa a refazer todo o seu trabalho de novo. Amassou de novo aquele vaso, juntou aquela argila, formou-lhe de novo aquele monte de barro e começou de novo a começar a refazer o vaso de novo. Talvez, irmão, nas nossas lutas nós pensamos assim, meu Deus, eu já passei por isso, já vem isso de novo na minha vida. É porque Deus, você se quebrou nas mãos dele. Você se quebrou nas mãos do oleiro. Muitos pregadores falam, Senhor, Deus ele quebra o vaso nada, irmãos. Deus não tem um prazer, não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer de liberar o inimigo a colocar certas coisas na nossa vida. Tudo que vem de Deus, irmãos, tudo que acontece nas nossas vidas é vontade permissiva de Deus para que nós venhamos crescer na presença dele. Nós pensamos que as nossas guerras, as nossas lutas, nós vamos perecer, não. Nós vamos vencer. Amém. Porque nós temos Deus acima de tudo e de todas as coisas. Aleluia. Talvez você se quebrou na mão dele. Saiba de uma coisa, você vai ser refeito de novo. Aleluia. Mas não será uma outra matéria, uma outra igreja, um outro pastor, não, irmãos. Será você, a sua própria matéria. Muitos irmãos pensam que vou sair daqui porque não tem unção, vou para lá porque tem mais unção, não vou sair de lá, vou vir para cá porque aqui tem mais unção. Não, irmãos. O refazer do seu vaso vai ser em qualquer lugar aonde você esteja. Se esteja aqui em cima ou se esteja embaixo. A obra
do Senhor ela é a mesma. O oleiro, ele é o mesmo. A matéria é a mesma. Glória a Deus. Então, irmão, nós pensamos que nós somos poucas coisas para o Senhor. Olha, olhando aqui, quantos vasos bonitos tem na casa de Deus. Quantos vasos estão sendo feitos. Quantos vasos já foram feitos, se quebraram na mão de Deus, estão sendo refeitos de novo, para se tornar mais bonitos, mais fortes, para aguentar mais o calor. Aleluia. Vai ser bem perfumado, bem cheio de azeite, para quando entrar no fogo de novo, vai aguentar a pressão. Então isso é Deus nas nossas vidas. Mas pastor, a vida com Deus é luta? Não. Quando nós estamos lá no mundo, nós não enxergamos as guerras e nem as adversidades. Nós temos mais vigor para conquistar as coisas. Nós temos mais prazer de buscar. Mas muitas vezes, quando nós chegamos dentro da casa de Deus, nós deixamos tudo nas mãos de Deus. Queremos que Deus opere tudo. Queremos que Deus opere tudo. Deus faça, abra, cura, salva, liberta. Deus está tudo no seu controle. Descansamos. O mesmo vigor, irmãos, com o qual nós tínhamos lá no mundo, lá fora, de buscar, de travar as batalhas, ser um conquistador. Nós temos que ter esse vigor aqui dentro da casa de Deus também, irmãos. É o mesmo vigor. Nós louvamos aqui que caia fogo do céu, queima este altar e mostra a este povo que há Deus em Israel. Nós louvamos aqui aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós louvamos aqui, me ajude a melhorar. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Nós louvamos aqui, fico feliz em vir à casa do Senhor. Nós louvamos e profetizamos nas nossas vidas que o mar vai se abrir. E que nós vamos lá do outro lado salmodiar, louvar e adorar o nome santo do Senhor. O que o povo de Deus precisa nos dias odiados, irmãos? Atitude. Precisamos nos levantar da nossa cadeira, da nossa apostasia, dos nossos desânimos e conquistar. Porque no mundo lá fora, irmão, nós temos muitos exemplos de conquista, de chegar até o nosso objetivo. Mas nós, quando entramos dentro da casa de Deus, muitas vezes nós nos esquecemos do Deus ao qual nós servimos. Irmão, nós somos vasos, nós somos fortes. O azeite de Deus, a unção de Deus, ao qual, a partir do momento ao qual Deus nos chamou para a tua casa, nos chamou para a tua obra, Ele nos garante a vitória. Aleluia. Ele garante a vitória para os seus filhos. Diz a palavra deles que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seríamos atingidos. Nós não somos atingidos. Mas muitos de nós, irmãos, através dessa palavra, muitas vezes se coloca na frente da flecha, se coloca dentro da luta, só quero viver na luta. Não, irmãos. A luta é para te fazer você levantar da sua cama, sair da sua casa, contemplar as grandezas de Deus, tomar atitude e para você ser um grande vencedor nas mãos dele, ao qual ele tem declarado a cada dia sobre a sua vida. Aleluia. Você não será um vencedor, você será mais do que vencedor. Hoje eu vi um programa do 13, com um lavrador, mostrou ele lá, o cara, ele planta uma mandioca, ele cuida da terra, no sítio dele ele cuida da terra, planta a mandioca, colhe, faz a farinha, leva para a cidade do interior para poder vender lá. Ainda tinha um sonho de ser cantor e cantar junto com o tal de Pablo do Arrocha aí. O sonho dele era esse, Beto, de cantar com o cara. Um ritmo novo é um tal do Arrocha, o nome do rapaz é Pablo do Arrocha. O sonho dele era esse. Ele já tinha 11 CDs gravados, mas lá dentro da
cidade dele, o qual ele falou, daqui deve ter uns 26 mil habitantes, é pequena, nem em Salvador eu sou conhecido. O meu sonho é pelo menos ser reconhecido nacional e internacionalmente. Um lavrador, a reportagem foi lá e estava lá no morro, arando a terra, trabalhando muito através de um sonho. Então a Rede Record foi lá e realizou o sonho dele, levou ele na feira onde ele vendia e tal, e estava lá o Pablo da Rocha, apresentou ele, aí teve um show lá e qual ele cantou junto com o cara. Irmãos, um homem lá, um ímpio lá de fora, nos dando exemplo que ainda é possível sonhar. Amém. Ainda Deus realiza sonhos. Da mesma forma como Deus realizou aquele sonho daquele homem lá fora. Irmãos, ao qual Ele não pode realizar o sonho dos seus filhos, dos seus vasos, que às vezes se quebram na mão dele, Ele refaz novamente, tem todo o seu trabalho, tem toda a sua paciência de colocar em cima das rodas de novo e refazer tudo de novo. Aleluia. Qual foram as lutas ao qual o teu Deus não esteve contigo e não te ajudou a vencer? Ele te ajudou a vencer. Ele não venceu por você, Ele te ajudou a vencer. Porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele não move uma palha naquilo que nós podemos fazer. Ele só começa a agir ao nosso determinado limite. Aí o nosso Deus começa a agir. Estão entendendo a palavra de Deus, irmãos? Se você hoje é um vaso nas mãos do oleiro, você é vaso dentro da casa de Deus. Todas as nossas adversidades, nossas lutas, nós temos que contestar a Deus, não porque, perguntar a Ele, Deus, não porque, e sim para quê. Muitos de nós perguntamos, Deus, por que isso? Por que não acontece? Deus, eu estou na tua casa fazendo a tua obra e as coisas não acontecem. Imagine Jeremias, que não viu nenhuma de suas profecias se cumprirem. Imagine esse homem profeta, não ter visto parte das suas profecias não se cumprirem. Vendo um povo apostatado da tua fé e ele profetizando, e Deus falando, meu filho, profetiza, 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 profetiza. Então nesta noite, irmãos, o maior profeta da tua vida, primeiro Deus, segundo você mesmo. Eu canso de dizer isso aqui na igreja, o maior profeta, Deus, segundo é você mesmo. Aquele rapaz, aquele lavrador, ele profetizou na vida dele que ele ia realizar aquele sonho de estar com o tal do Pablo da Rocha. Irmãos, o cara realizou, escreveu para a Rede Record, não sei, começou a se comunicar e o sonho dele foi realizado. Imagine qual Deus você se comunica com o teu Deus e Deus não vai realizar. Mas tem certos sonhos, irmãos, que nós pedimos a Deus, ao qual Ele possa nos dar, nós vamos nos afastar totalmente de Deus. É o que aconteceu com esse povo de Judá. Tudo aquilo que Deus ordenou, deu, abençoou, chegou um certo tempo eles falavam, já não mais precisamos mais de Deus. Nós não precisamos mais daquele Deus que abriu o mar vermelho, fez o teu povo atravessar. Nós não precisamos mais daquele Deus ao qual ajudou Josué a vencer Jericó, abriu o Jordão para Josué passar com o povo de Israel. Nós não precisamos mais desse Deus que lá no deserto alimentou o teu povo durante 40 anos, deu água na hora da sede, deu alimento na hora da fome. Nós não precisamos mais desse Deus. Mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele é misericordioso, paciente e acima de tudo, Ele é Pai. Diga para o teu irmão sim, acima de tudo isso, fale com ele. Acima de tudo isso, dá uma catucada nele e diz, o teu Deus, Ele é teu. Diga com ele assim, acima de tudo isso, o teu Deus, Ele é teu. E qual é o pai que não quer o melhor para os seus filhos? Começa a pensar aí. E qual é o pai que quer o pior para os seus filhos? O pai verdadeiro, a mãe verdadeira, os pais verdadeiros querem sempre o melhor para os seus filhos. Por mais que os filhos não entendam aquilo que o pai quer lá na frente, entram em rebeldia, entram em desânimos, não quero fazer, sou o que manda na minha vida.
assim é o povo na mão, assim nós somos nas mãos de Deus, assim nós somos com nossos pais. Não, não é isso, é desse jeito, é do meu jeito. Não, meu filho, é desse jeito, vai nessa linha de raciocínio. O pai quer isso melhor para você, aí você vai se dar mal. Assim é o nosso Deus com nossas vidas, irmão. Ele tem todo o poder e autoridade sobre as nossas vidas, mas tudo aquilo que Ele traz à nossa vida é para nós possamos ter crescimento na sua presença, para que nós venhamos crescer na sua presença. Qual o pai que não vai sentir quando vê os seus filhos com 18, 20 anos, 25 anos, 30 anos, formados, independentes, com boas famílias, casados? Irmãos, eu estou doido para ver chegar essa época dos meus filhos. Olha assim, meu filho Mateus casado, Milena casada com um bom esposo, meu filho Mateus com uma boa esposa, ter a sua vida independente. Não é assim, evangelista Gil? Nada pode pagar isso. Você vê assim, não é assim, irmã Alexa? O que eu fiz foi bem feito. Os meus filhos vão dar continuidade de toda a minha educação, todos os meus sonhos. Está aqui, o que eu fiz está bem feito. Meus filhos formados, trabalhando, independentes, felizes. Qual o pai que não tem o gosto de ver os seus filhos? Agora, qual o pai que tem prazer de ver os seus filhos sofrendo? Qual o pai que tem o prazer de ver os seus filhos nas drogas, na lascívia, na prostituição? Qual o prazer que tem um pai verdadeiro sobre isso? Assim é o teu Deus nesta noite. Deus não tem um prazer no teu sofrimento. Deus tem prazer nas suas lutas, nas suas adversidades, que com isso Ele vai fazer você crescer. Não leve a tua luta para a sua derrota, leve as suas lutas, as suas adversidades para as suas vitórias, porque o teu pai, diga contigo, diga ao teu irmão do outro lado, o teu pai, Jacaré, Ele está contigo. Profetize sobre ele, o teu pai, Ele está contigo. O seu pai, Ele está contigo. Verdade, irmãos. O nosso Pai, Ele está conosco. Ele é o verdadeiro Emanuel, o Deus conosco. Então, por que esta luta fez você parar? Então, por que nessa luta fez você desanimar? A palavra de Deus diz: vinde a mim, vós que estão cansados. Se você cansou no meio da tua luta, vem ao Senhor. Vem para a casa de Deus. Venha restabelecer a cada dia as brasas vivas que tem dentro do teu altar. Por mais que você chegou nesse lugar pensando, como eu disse no começo dessa mensagem, pensando que estava vazio, não. Você está todo betumado. Você está cheio de azeite para aguentar o fogo, para aguentar este mundo vil que está aí fora. Mas que vocês, nós, a igreja do Senhor, temos que conquistar. É um dos maiores prazeres de Deus é ver os seus filhos conquistando a sua casa própria, o seu bom carro, o seu bom emprego, a restauração da sua família, a sua cura, a sua salvação. Ele chegar lá em cima naquele grande dia e dizer: todos aqueles que creram em mim se salvaram. Todos aqueles ao qual tive todos os projetos, nenhum se perderam. Como será aquele grande dia, pastor Sérgio, prefeito Leonardo, quando Deus olhasse todos os meus projetos, os meus filhos me ajudaram a realizar. Mas tem muitos projetos de Deus, irmãos, na vida de muitos seres humanos, que o ser humano não quer nem saber de Deus. Mas você que está dentro da casa do Senhor, que ainda está chorando e gemendo aos pés dele, todos os seus planos, todos os seus projetos serão constituídos, serão feitos e serão concluídos no seu determinado momento e segundo a sua vontade. Amém, igreja? Amém.